Questão 14. A crise dos refugiados imortalizada para sempre no fundo do mar. A balsa de Lampedusa, beleza? Museu Atlântico, tá. Além de apresentar ao público a obra A Balsa de Lampedusa, essa reportagem cumpre, paralelamente, a função de chamar a atenção para... Então, essa reportagem, além de apresentar a obra, chama atenção para quê? O que é reportagem, galera? Reportagem é um gênero textual que tem um caráter objetivo. Gente, essa questão de tirinha foi anulada pela TRI. Ser anulada pela TRI significa que ela foi, tipo assim, a mais difícil da prova, entendeu? Uma das mais difíceis da prova. É um gênero de caráter objetivo que tem um sentido denotativo, ou seja, não tem espaço para opinião, tá? É isso e pronto, tá? Não tem espaço para opinião. Show? Então não tem opinião, é a reportagem, pronto, são os fatos e pronto. E tem a função, principalmente, galera, de informar, tá? Informar. São as palavras-chave de reportagem para quem quiser acertar a próxima questão. Então, qual a função, além de apresentar a obra, que essa reportagem tem? Vamos lá? A Balsa de Lampedusa, nome da obra do artista britânico Jason D. Case Taylor, é uma das instalações criadas por ele para compor o acervo do primeiro museu submarino da Europa. O Museu Atlântico, localizado em Lanzarote, uma das ilhas do arquipélago das Canárias. Lampedusa é o nome da ilha italiana, onde a grande maioria dos refugiados que saem da África ou de países como Síria, Líbano e Iraque tenta chegar para conseguir asilo no continente europeu. As esculturas do Museu Atlântico ficam a 14 metros de profundidade nas águas cristalinas de Lanzarote. Na balsa, então, estão 10 pessoas, todas têm no rosto a expressão de abandono. Entre elas, há algumas crianças, uma delas, uma menina debruçada sobre a beira do bote. Olha, sem esperança o horizonte. A imagem é tão forte que dispensa qualquer palavra. Exatamente o papel da arte. Então, ó, a imagem é tão forte que dispensa qualquer palavra. Exatamente o papel da arte, né? Olha só. Então, o que é a função? A função de chamar atenção por quê? O que mais te chama atenção nesse texto? Olha só. Ele está chamando atenção para a ilha de Lanzarote, localizada no arquipélago das Canárias, com vocação para o turismo? Não, galera, não é o foco. Ele não está chamando para atenção à ilha de Lanzarote. Ele cita, mas não é isso o foco do texto. Ele contando da obra, né? Ó, além de apresentar a obra. O que além de apresentar a obra está chamando a atenção da gente aqui? As muitas vidas perdidas nas travessias marítimas e embarcações precárias ao longo dos séculos? Legal. A inovação relativa à construção de um museu no fundo do mar que só pode ser visitado por mergulhadores? Pessoal, não tem nada no texto que fala que só pode ser visitado por mergulhadores. Vamos lá, vamos procurar. Pouco submarino não. Ó, para compor o primeiro museu, submarino, tá, beleza. Mas não fala que só pode ser visitado por mergulhadores. Então eu não posso marcar ela, tá? Olha só. A construção de um museu submarino como um memorial para centenas de imigrantes mortos nas travessias pelo mar. Arte como perpetuadora de episódios marcantes da humanidade que têm de ser relembrados para que possam e não tornem a acontecer. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A prova de linguagens é como se fosse um algoritmo de programação. Como assim, José? Não sei nada de programação. Que droga você está falando? Calma que eu vou te explicar. Quando a gente fala de algoritmo de programação, é como se fosse a gente dando uma receita. Por que o computador tem que fazer, sabe? O computador, galera, é como se fosse uma criança. Então ele não sabe de nada. Então, assim, se tu falar pro computador assim, olha, você vai pegar o lixo e vai levar para fora. Mas a porta estiver fechada, ele vai ficar batendo na porta e não vai conseguir levar o lixo para fora. Por quê? Porque ele não vai abrir a porta. Mas é óbvio que tem que abrir a porta, mas você não deu essa ordem. Entendeu? Você não deu essa ordem, então o computador não vai fazer. Isso é algoritmo de programação. Quando você vai programar, você tem que fazer tudo que o computador tem que fazer passo a passo. Senão ele não faz. Então, por exemplo, se você vai fazer um computador atravessar a rua, você fala assim, olha, antes de atravessar a rua, olhe para a esquerda, olhe para a direita. Se tiver carro, não vá. Se não tiver carro, vá. Então você deu passo a passo de tudo que o computador tem que fazer. Por que eu falo que a prova de linguagens é igual ao algoritmo de programação? O enunciado, galera, é como se fosse esse algoritmo. Ele guia a gente o que a gente tem que fazer. Então a gente tem que ser igual ao computador. A gente não tem que ficar trazendo muita coisa externa. A gente tem que ver o que está presente no texto e no enunciado, que é nosso algoritmo, é a nossa receita. Entenderam? Se eu pego e trago algo externo, olha só, é óbvio que muitas vidas foram perdidas. É óbvio que teve milhares de imigrantes mortos. É óbvio.
Só que o texto traz isso, pessoal? Não. O texto não cita essas várias mortes. Então não chama atenção para centenas de imigrantes mortos e não chama atenção para muitas vidas perdidas. Consegue entender isso? Se o texto não fala, não chama atenção para isso. José, mas óbvio que morreram. Sim, óbvio que morreram pessoas. Só que o texto não te disse isso. Vocês entenderam esse exemplo? Vocês curtiram? Curtiram? Sim ou não? Essas viagens aí. Então, a gente tem que ser objetivo, cara. E seguir o que o texto diz e o que o enunciado diz. Beleza? Agora, chamar atenção para a arte como perpetuadora de episódios marcantes da humanidade que tem que ser relembrados para que não torne a acontecer. Perfeito. Perfeito. Exatamente o papel da arte. Porque a imagem é tão forte que dispensa qualquer palavra. Então, você vê isso, isso é um memorial de que, pô, eu tenho que lutar contra essa situação. Show? José, engenheiro de prompt. Não, não, perdeu muita coisa sim, Ana, mas depois você vê. Depois você vê. Vamos lá. Então, letra E dá 14 aí pra gente, né? Questão 15, né? Vamos lá.